Paz seja convosco, amados irmãos. Gostaria de meditar hoje com os nossos irmãos no Apocalipse capítulo 17. E para isso nós vamos fazer uma leitura, onde nós vamos ver dois personagens aqui, que se trata da besta e do falso profeta, né? A prostituta, ao qual se prostituíram todos os reis da terra. Então gostaria de fazer uma leitura com os nossos irmãos e vamos meditar. É muito importante que, se os irmãos tivessem visto os estudos anteriores, né? Daniel 2, Daniel 7 e o Apocalipse 13. Então por esses estudos as pessoas já sabem quem é a besta e quem é o falso profeta. E hoje aqui tem detalhes especiais, né, no Apocalipse 17, porque fala da prostituta, né? O que é uma prostituta? É justamente aquela adúltera, né? Ou seja, tipo assim, uma pessoa que adultera algo, né? Adulterou algo, se prostituiu, né? Então é nesse sentido que nós vamos estudar hoje. Vamos ler Apocalipse capítulo 17, a partir do verso 1. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com vinho da sua prostituição. Elevou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, quando se fala aqui mar, sentado sobre muitas águas, está se falando povos, né? O verso 2 ainda fala assim, ó: Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Ou seja, com adultério, né? Adulterou as coisas de Deus, adulterou a palavra de Deus, né? Quando se fala a guarda do domingo e vários outros dogmas que foram colocados nos lugares dos mandamentos do Senhor, né? Adoração à imagem de escultura e muitas outras coisas. Então nós vemos que realmente ela prostituiu o caminho do eterno, né? Ou seja, mas mesmo assim nós vemos que ela perseguiu os santos do Altíssimo, aqueles que têm o testemunho de Jesus, né? Então houve uma perseguição de 1260 anos, ou 1260 dias, ou 42 meses, que é o mesmo espaço de tempo, né? A partir do ano 538 até o ano 1798. Então essa perseguição foi muito grande. E como que nós conhecemos, como que nós sabemos quem é ela? É justamente pelas profecias bíblicas, né? Nós vamos ver que ela está sentada sobre sete montes, né? Então, identificando a prostituta. Então gostaria de continuar lendo aqui, ó, e o verso 3 me diz assim ainda, ó: Elevou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata. Ou seja, aqui estava sentada sobre o poder político, né? Essa besta é o poder político. Então o poder religioso estava sentado sobre
esta besta, né? Que besta é esta? É justamente aquela uma que nós vamos ver lá, que tem as características dos impérios mundiais, né? A boca como de leão, as garras como de urso, né? Que fala lá em Daniel e fala lá no Apocalipse 13, né? O corpo de leopardo, né? Então são características daquela besta. Então trouxeram muitas particularidades de cada império desses, né? E sabemos também que o Império Romano também faz parte, como se diz assim, de um governo mundial na época, né? Então foram os 4 ali que tiveram um governo mundial. Então nós vamos ver aqui, falando desses 4 reinos, né? E o 5º reino é o reino de Jesus, que será estabelecido sobre esta terra. Mas vamos falar hoje a respeito da besta, né? Ou seja, da besta e da prostituta, do falso profeta, né? E a mulher estava vestida de púrpura, verso 4, e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então hoje, se nós formos olhar, nós vamos ver esta mulher, que representa a igreja aqui, ou religião. Ela está adornada com pedras preciosas, rica, né? É muito rica. Ela tem o estado do Vaticano, o qual é a cidade que reina sobre os reis da terra, né? Então nós vamos ver aqui que a palavra de Deus nos diz isso, né? O verso 5, e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Quando se fala da boca, né? Quando a gente vê ali no Apocalipse 13, falando da boca que falava arrogantemente, né? Essa boca simbolizando justamente a Babilônia, a prostituição que houve, muito grande, né? Adulterando as coisas de Deus, colocando guarda de homens, mandamentos de homens nos lugares dos mandamentos do Senhor, né? E o verso 6 nos diz assim, e vi uma mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo eu, maravilhei com grande admiração. Quando que foi esse período? Foi o período de perseguição, por 1260 anos, está embriagada com sangue dos santos, né? A igreja de Deus, conforme fala ali no Apocalipse capítulo 12, ela foi protegida por Deus no deserto, né? Por 1260 anos ali, fora dessa perseguição implacável. Então todos conhecem essa história, né? Se a gente for procurar ali, é a era negra da igreja, onde todos aqueles que se opunham eram mortos. Então foi um período, e era morto justamente achando que estava fazendo um trabalho a Deus, né? Mas não estava. Estavam contrariando a palavra do nosso Deus. O verso 7, e o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então quando nós vamos ver lá nos impérios anteriores, nós vamos contar as cabeças e nós vamos ver que realmente quem que traz essa besta, né? Aí, o mistério da mulher e da besta que atrás atrás a mulher, né? Ou seja, aquela religião, a prostituta. Então ali foi o poder político e religioso andando juntos, né? Então nós vemos ali, a partir do ano 300 ali, aconteceu muitas coisas ali, introduzindo mandamentos de homens, né? Imperadores ali dizendo que estava convertido, mas simplesmente era para unir os poderes, né? Não tinha nada de Deus ali.
e sim contrariando as coisas de Deus, porque mudando várias doutrinas, guarda de domingo, né? 25 de dezembro, batismo de crianças e várias outras, criação da Trindade e vários outros temas, então foram discutidos ali. E essas 7 cabeças nós podemos contar: Nabucodonosor, 1 cabeça; Medos e Persas, 2 cabeças; Império da Grécia, são 4 cabeças, daquele animal ali tinha 4 cabeças, então totalizando só nisso aí 6 cabeças, né? E o Império Romano, mais 1 cabeça, com a morte lá do último César, né? Então se fragmentou ali o Império Romano, se fragmentou em 10, do qual aquela ponta pequena que surge no meio dos 10 ali, destrói 3 pontos, os vândalos, os élolos e os ostrogotos, e ali ela adquire força, né? E no ano 533, Justiniano coroa o Papa, né, o bispo ali, como cabeça de todas as igrejas, e em 538 ele assume seu poder total, né? Então ali andou justamente ali o Império Romano ali, né, do Ocidente, juntamente com o falso profeta, né? Então foi um período de 1260 anos, a partir do ano 538 até o ano 1798, aonde houve uma perseguição implacável àqueles que tinham testemunho de Jesus e guardavam os mandamentos de Deus. Então isso aí nós conferimos tanto no Apocalipse 13 como no Apocalipse capítulo 12, né? Então, e esses 10 chifres aqui é justamente aqueles que compunham o Império Romano, né? Então o Império Romano ali era composto pelos vândalos, eram os ostrogodos, visigodos, suevos, os lombardos e vários outros que faziam parte desses 10 reinos. Hoje esses 10 são o bloco comum europeu. Então, o bloco comum europeu nós vamos ver que é uma parte ali, né, onde realmente eles somaram ali Itália, Alemanha. Então todos esses fazem parte desse bloco, e esse bloco ele foi se espalhando e conquistando outras áreas, outras terras, né? Tipo o Brasil, por exemplo, foi justamente pelos portugueses, né? Hoje o bloco já não são mais somente 10, mas é muito mais do que 10. Então nós vemos que realmente a palavra de Deus ela se cumpre em todos os seus sentidos, né? Aí a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então a besta, ela já não é mais, foi defragado ali, então destruído, né? Aquela representação ali, mas ela vai receber poder por uma hora profética, né? Então esses 10 aqui, eles vão eleger entre eles ali uma besta, o qual vai representar aqueles 10, né? E eles vão ser destruídos, porque eles vão combater contra o cordeiro também, né? E nós vamos ver que esses 10 aqui, essa besta, ela vai comer a carne da prostituta, a prostituta que tem muita riqueza, que tem um estado, né? O estado do Vaticano. Então nós vamos ver aqui que ela está assentada sobre 7 montes, e a palavra de Deus identifica ela, né? Senão nós não teríamos como saber quem realmente se trata esta prostituta, mas nós temos, porque a palavra de Deus não nos deixa dúvida a respeito deste título, né? Então aqui vamos continuar lendo. Verso 9 nos diz assim: aqui há sentido,
que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Que mulher? A prostituta está assentada sobre 7 montes. Então, muito fácil de nós acharmos. Por exemplo, se nós procurarmos lá no Google aonde o Vaticano se assenta, nós vamos ver que vai falar exatamente desses 7 montes, que fala assim: Capitólio, Quirinal, Vininal, Esquilino, Célio, Aventino, Palatino. Então esses são os 7 montes o qual a prostituta está assentada, né? E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, esses são 7 reis, 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, esse pouco de tempo nas profecias é exatamente 15 dias. 15 dias. Ele receberá o poder por 1 hora, né? Conforme está lá nos estudos anteriores. Então, ele receberá poder por 1 hora e corresponde a 15 dias. Então, essa besta ela vai causar um grande problema, né? Mas vamos falar a respeito dela. São 5 reis já caíram. Quem que caiu? Império Babilônico, Império dos Medos e Persa, né? São 2 reinos, já caíram. O terceiro, Império da Grécia, já caiu também. O quarto, o Império Romano, caiu também, né? Sua queda foi no ano 476, né? O quinto, exatamente Carlos Magno, né? Que durou ali um pouco mais de tempo, porque ele teve sucessores, e ele caiu ali no ano 1050. Então é o quinto. E o sexto que existe, é justamente o Vaticano. Então o Vaticano ainda existe. Então ele tem um poder ali ainda, né? Hoje simplesmente é em cima ali sobre a sua região ali, mas ele afeta todo mundo, né? Se nós formos, ele tem muito poder ainda, né? Os governos, os reis da terra que se prostituíram após ele, vira e mexe aí, nós olhamos e vemos eles reconstruindo algumas igrejas, né? Entre aspas, né? E vários monumentos deles aí, e doando, né? Terrenos bons, né? Terrenos caros. Então nós vemos que realmente os reis da terra estão contaminados com a prostituição, e os moradores com o vinho da sua prostituição, né? Então, quando se fala da quebra dos mandamentos, se trata justamente desta prostituição, né? Mas vamos continuar lendo aqui. E a besta que era já não é, também ela é também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Dos 7 por quê? Ela é dos 7, né? Ela é daquele, justamente lá do começo, né? Babilônico, Medos e Persas, Roma, né? E se levanta aqui porque esses 10 vão constituir ela novamente, né? Como um líder ali, mas é a besta, é o poder político aqui, somente o poder político, e é dos 7, é o 8º e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora.
juntamente com a besta. Então eles vão receber um poder por 1 hora juntamente com a besta. 1 hora profética corresponde a 15 dias, né? E estes daqui, nós vamos ver na leitura que faremos, que eles vão comer a carne da prostituta. Então aqui fica bem separado, nós vamos ver realmente que o Papa não é a besta, ele é a imagem da besta, mas não é a besta, entendeu? Então, estes têm o mesmo intento, entregarão poder e autoridade à besta. Esses 10 aqui entregarão, eles vão eleger ali um representante no meio deles, né? E entregarão o poder ali, e terá o poder por 1 hora, juntamente com a besta. Esses 10 juntamente com a besta, né? E aí fala aqui o verso 14, ó: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então nós falando aqui, lembrando, o 5º reino é o reino de Cristo sobre esta terra, que fala lá no Daniel 2, né? E o qual o Senhor Jesus irá reinar sobre esta terra, restaurará todas as coisas aqui que foram danificadas pelo inimigo, né? E ele vai ser preso, amarrado por 1000 anos, para que mais não engane as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Lá no Apocalipse capítulo 20 fala disso aí, né? Então as nações foram contaminadas, tomaram o vinho da prostituição, né? Então quem que é o mentor de tudo isso? O dragão. A palavra de Deus fala que é o dragão. O dragão é o diabo, né? Então é tudo ali. E quando nós vamos no número 666 lá do Apocalipse 13, nós vemos que é uma representação, é um homem, é o número de um homem, representado por um homem, né? E a palavra de Deus nos diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas. Então a prostituta, ela está sobre toda a terra. Então ela se assenta, né, sobre muitas águas, nações e línguas. Então é isso, quando se fala água, são nações e línguas. Então os moradores da terra estão contaminados com o vinho da sua prostituição, né? E o verso 16 nos diz assim: e os 10 chifres que viste na besta, os 10 chifres que viste na besta, são os que aborrecerão a prostituta, e porão a desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Então, essa besta aqui que viste, né, os 10 chifres que viste na besta, são que aborrecerão a prostituta. A prostituta é a falsa religião, a religião a qual contaminou os reis da terra. Comerão a sua carne. Por que comerão? Comerão a sua riqueza. Então eles têm um estado hoje, né, cheio de ouro. Quem que não conhece lá o Vaticano, através das filmagens, através a riqueza que ela tem, mostrando justamente que ela está adornada com pérolas e pedras preciosas, né? E assentada sobre uma besta, com poder, né? Então nós vemos realmente que o falso profeta causou muitos danos sobre a terra, né? E a besta e o falso profeta serão jogados no lago de fogo na vinda do nosso Senhor Jesus, vivos, e ficarão ali 1000 anos queimando. A palavra de Deus diz que é o período que Jesus estará aqui nesta terra reinando, né? Os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Então esses 10 chifres aqui são
o bloco comum europeu, são os governantes. Hoje são mais de 10, claro. Como já falamos aqui, nós somos descendentes dos portugueses e vários outros países que foram descobertos depois foram por alguns destes que fazem parte do bloco comum europeu. Os francos, que são os franceses, e são vários ali, os portugueses, que são Então vamos meditar na palavra do nosso Deus. Porque Deus tem posto em seus corações que se cumpra tudo o seu intento, e que tenham a mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, tem muitos detalhes aqui no Apocalipse, esses estudos a respeito da marca da besta, do sinal. As pessoas estão marcadas na mão e na testa, porque estão guardando preceitos de homens. O apóstolo Paulo, ele se referiu ali, falando ali o que estava impedindo do falso profeta ali assumir todo o poder, e realmente foi a queda ali do Império Romano, e logo em seguida ele assume todo o poder e persegue aqueles que guardam os verdadeiros mandamentos de Deus, perseguiu ali um período de 1260 anos, o qual nós já lemos lá no Apocalipse capítulo 13, a mulher que foi ali para o deserto e Deus a protegeu, e o dragão quis destruir, lançou água, mas a terra ajudou a mulher, a terra ajudou a mulher, e esta mulher, ela convinha que vinha pregar a povos, línguas e nações o verdadeiro evangelho, por isso que a palavra de Deus fala, aqueles que têm o testemunho de Jesus, e guardam a palavra de Deus, então guardam os mandamentos do Senhor. Então o sinal da besta é colocado na mão e na testa. Então todos aqueles que receberam o sinal na sua mão e na sua testa não terão a vida eterna, a menos que a pessoa saia de Babilônia. A palavra de Deus diz: sai dela, povo meu, para que não ocorra que aquelas pragas submeta aquelas pessoas, essas pessoas, a um castigo maior e a perca da vida eterna. Então, quando nós convidamos as pessoas, é para meditar na palavra de Deus, e nós estamos aí prontos para estudar com qualquer pessoa que quiser estudar conosco. A Igreja de Deus tem por objetivo de ensinar as Escrituras, a verdadeira palavra, Então, fica assim, meus irmãos, e que a paz seja convosco. Espero que esse estudo seja proveitoso para todos. E qualquer estudo que quiserem fazer conosco, nós estamos à disposição, O contato está no vídeo, Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, e que todos que queiram fazer um estudo conosco, os detalhes, quem é a besta, quem é a marca da besta, quem é o falso profeta, a prostituta, Então nós estamos aí prontos para contribuir com os nossos irmãos. Paz seja convosco.